Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Sabe quando a gente liga a TV e vê aquelas notícias de violência extrema? É muito comum a gente tratar isso como casos isolados, né? Uma tragédia individual ali, um problema regional aqui. Mas os dados que a gente vai explorar hoje trazem uma visão bem diferente e, para ser sincero, muito mais desafiadora. A ideia central aqui, tirada das nossas fontes, é usar a imagem de um termômetro. Pensa bem, o termômetro não é o causador da febre, certo? Ele só avisa que tem uma infecção grave tomando conta do corpo. Do mesmo jeito, o feminicídio, que é o assassinato de mulheres por razões de gênero, não é mais só um drama local. Na verdade, ele é um termômetro que mede uma crise sistêmica, um declínio gigantesco na forma como a gente convive em sociedade, na democracia e nas nossas instituições. E para entender o nível dessa febre, vamos olhar para esse número, 10. O que isso significa na prática? Segundo os dados da nossa análise, no mundo todo, uma mulher ou menino é morta por alguém da própria família praticamente a cada 10 minutos. É fundamental deixar a gravidade disso bater. A cada 10 minutos. É o tempo de tomar um café, e nesse meio tempo, mais uma vida é perdida dentro da própria casa. Não estamos falando de dados acadêmicos abstratos, mas da realidade nua e crua de uma crise que simplesmente não para. Para tentar desatar esse nó, a nossa explicação de hoje vai seguir este roteiro. Primeiro, o indicador global de crise. 2. O alerta no Brasil. 3. A falha das políticas setoriais. 4. Entender o que é essa tal de complexidade feminista. 5. Uma solução em 3 níveis. E, por fim, mudando o foco do debate. Então, bora lá para a parte 1. Um indicador global de crise. Para ilustrar bem o tamanho do problema, vamos olhar para os dados recentes da ONU. Em um único ano, cerca de 83 mil mulheres e meninas foram assassinadas no mundo. E olha o detalhe, 50 mil delas morreram pelas mãos de parceiros íntimos ou de pessoas da própria família. Isso dá uma média assustadora de 137 mortes por dia. E aqui vai o ponto mais importante. Relatando esses números de forma totalmente imparcial, isso não é exclusividade de um país ou de uma cultura específica. Acontece no mundo todo. Tem país rico, tem democracia super avançada, tem regime autoritário. A curva global não cai na velocidade que deveria, o que mostra um fracasso mundial generalizado em transformar as leis em proteção de verdade. O que nos leva à parte 2, o alerta no Brasil. Aqui a coisa fica bem contraditória, um verdadeiro paradoxo. O Brasil ocupa um lugar muito peculiar nesse cenário. Por um lado, nas últimas 2 décadas, o país criou um dos conjuntos de leis mais elogiados e avançados do mundo para combater a violência, tipo a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Por outro lado, as taxas de mortalidade continuam lá em cima, entre as maiores do planeta, superando de longe vários países da Europa. Ou seja, a gente tem a lei perfeita no papel, mas a realidade na rua e dentro de casa é completamente diferente. E essa realidade não está estagnada, está numa escalada bem preocupante. Só para ter uma ideia, em 2024, o Brasil registrou 1.492 vítimas de feminicídio, o maior número desde que a lei foi criada. Eram 4 mulheres assassinadas por dia. Agora, olha o salto para 2025. O número passou dos 2.100 casos. A média subiu para quase 6 mortes por dia. Isso sem nem contar as tentativas. Aquele termômetro que a gente falou no começo, a febre nele está subindo rápido. E quem são essas vítimas? O termômetro não sobe igualzinho para todo mundo, não. Ele escancara uma realidade dura sobre raça, classe social e onde essas pessoas vivem. As mulheres negras, de periferia e em idade de trabalhar são as que mais sofrem. E a maioria absoluta dos casos acontece dentro de casa. Então, o que esse termômetro mede de verdade no Brasil não é só um ato violento isolado. Ele mede o peso do patriarcado, o racismo estrutural e uma desigualdade gigantesca. É tudo isso estourando na ponta mais fraca da corda. Vamos agora para a parte 3, a falha das políticas setoriais. Como o Estado tenta resolver isso hoje? Geralmente a abordagem foca em criar delegacias da mulher, disque denúncia, abrigos. Claro, são ferramentas absolutamente necessárias, mas do jeito que funcionam hoje, elas acabam sendo muito fragmentadas, com pouco dinheiro e sem conversar entre si. O resultado? Uma política totalmente reativa. É o famoso agir depois da catástrofe. É acionar a polícia depois que a ameaça já virou agressão ou até morte. Só que isso bate de frente com a realidade do problema, que é sistêmico. A violência está enraizada em como a gente educa meninos e meninas, na falta de oportunidades. Ficar só reagindo é como enxugar gelo. Não altera a máquina que fabrica essa violência. Entramos então na parte 4. O que é a complexidade feminista? A partir das ideias de pensadores como Ana Sanches e Edgar Morin, as fontes da nossa análise mostram que a gente precisa juntar o tal do pensamento complexo com as questões feministas. Um pensamento que não faz isso fica pela metade.
Essa visão foge daquelas respostas fáceis. Não dá para colocar a culpa só na biologia, dizendo que homem é assim mesmo por natureza, e também não dá para jogar tudo nas costas só da cultura e esquecer o corpo humano. É preciso enxergar o problema inteiro, com base em 3 conceitos que a gente vai ver agora. O primeiro conceito é a unidualidade. O nome soa meio acadêmico, mas a lógica é fácil de pegar. É a ideia de que o biológico e o cultural não desgrudam. Eles formam uma coisa só. A gente não é só o nosso DNA, mas também não é só as regras da sociedade. Nós somos o tempo todo o resultado de como o corpo e a cultura brigam e colaboram entre si no dia a dia. O segundo pilar é a dialógica. Basicamente é a capacidade de olhar para 2 coisas que parecem opostas, tipo natureza e cultura ou indivíduo e sociedade, ao mesmo tempo, sem tentar achar uma resposta simplista que cancele uma das 2. Para entender como a sociedade funciona de forma justa e neutra, a gente tem que manter esses 2 polos na cabeça ao mesmo tempo, entendendo como eles se chocam e se completam. E aí chegamos na recursividade. Esse aqui é o pulo do gato para entender onde as coisas dão errado. Pensa num ciclo vicioso. Se a sociedade acredita desde sempre que homens e mulheres têm papéis totalmente diferentes de submissão ou de força, essa crença acaba orientando as ações práticas do dia a dia. Aí, essas ações geram diferenças bem reais no comportamento das pessoas. E o que acontece? A sociedade olha para essas diferenças e diz: tá vendo? A nossa crença lá do começo estava certa. É um circuito fechado. Se o Estado faz uma política pública isolada, ele acaba caindo nesse ciclo e, sem querer, reforça a desigualdade que ele queria combater. Seguindo em frente, vamos para a parte 5, uma solução em 3 níveis. Se a violência é toda amarrada num sistema tão complexo, a resposta dos governos também tem que ser. Não dá para ser um monte de ações perdidas de ministérios diferentes que não se falam. As fontes defendem que a política pública tem que agir como um organismo vivo, um sistema totalmente integrado e inteligente que ataque em várias frentes ao mesmo tempo. E para quebrar aquele circuito da violência que a gente falou, são sugeridos 3 planos. Primeiro, o estrutural. É impossível proteger a vida das mulheres sem garantir moradia, sem combater a pobreza extrema e sem enfrentar o racismo estrutural. Tudo está ligado. Segundo, o simbólico-cultural. Isso significa colocar educação em direitos humanos na escola, desde a infância, para mudar aquelas crenças antigas de hierarquia. E por último, o institucional recursivo. A justiça, a saúde e a assistência social precisam compartilhar dados urgentes. Tem que ter uma rede onde prefeituras, governos estaduais e federais trabalhem no sistema único de informação e com dinheiro suficiente de verdade. E caminhando para a nossa última sessão, parte 6, mudando o foco do debate. Hoje em dia, os debates políticos são muito intensos, né? E aí mora um perigo enorme, o assunto acabar engolido por aquelas narrativas simplistas, tipo uma guerra de homens contra mulheres. Para fugir dessa armadilha, a proposta é mudar o foco do debate. Não é sobre um grupo contra o outro. É sobre criticar e tentar mudar essa pré-definição de destinos. É questionar aquele sistema invisível que já decide as oportunidades, os salários e os riscos de uma pessoa só pelo fato dela nascer menina ou menino. O objetivo é não deixar que o ponto de partida condene o resto da vida. E só para deixar as coisas super claras e ser bem neutro com base nas fontes, de jeito nenhum essa visão sistêmica passa pano para agressor ou quer aliviar penas. A punição legal continua existindo e tem que funcionar. O que se busca é algo duplo: proteger a vítima com ações concretas agora e punir os crimes, mas, ao mesmo tempo, transformar a forma como a gente cria as pessoas para que lá no futuro novas gerações nem cheguem a entrar nesse caminho da violência. Bom, chegamos no coração dessa nossa explicação. A gente viu que essa violência absurda não é só um problema de polícia. É um termômetro que grita que as nossas estruturas civilizatórias precisam de conserto. Os números mostram que só reagir depois da tragédia não está funcionando. Então, fica aquela pergunta enorme no ar. A nossa sociedade vai se contentar em ficar a vida toda enxugando gelo depois que a catástrofe acontece? Ou será que a gente vai ter a coragem de usar tudo isso para mudar de vez o jeito que a gente pensa, educa, governa e, no fim das contas, vive? Fica aí a reflexão para todo mundo pensar a respeito.